Hoje vamos falar sobre uma revisão de aposentadoria, que é a revisão que na prática gera as maiores diferenças e que revela que muita gente, muito aposentado, está tendo enormes prejuízos no seu benefício. Mas antes, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode ter interesse nesse conteúdo, assine nosso canal, marque o sininho e qualquer dúvida, comentário, deixe aqui embaixo para que a gente possa responder. Então vamos falar dessa revisão de aposentadoria que decorre do fato de muita gente estar perdendo muito dinheiro em razão desse erro do INSS. Mas antes é necessário entender o que aconteceu na ocasião para entender o porquê desse prejuízo que essas pessoas estão sofrendo. Até a Constituição Federal de 88, 5 de outubro de 1988, existia uma regra relativa aos cálculos de aposentadoria, ou seja, quais eram as regras que eram utilizadas para se calcular o valor de uma aposentadoria. Veio a Constituição Federal de 5 de outubro de 88 e determinou que essa regra até então vigente não era mais para ser usada e que uma nova regra deveria ser criada. Porém, essa nova regra ela só foi criada no dia 5 de abril de 91. O que significa isso? Significa que do dia 5 de outubro de 88 até o dia 4 de abril de 1991, não houve, na lei brasileira, nenhuma regra de cálculo para esses benefícios. Então ficou o INSS sem saber qual deveria ser a regra a ser utilizada para calcular todas as aposentadorias que foram concedidas nesse período. O que fez o INSS? Ele utilizou a única regra até então disponível, que era a regra anterior à Constituição Federal, que é a que ele já vinha aplicando. Então, nesse período, ele continuou aplicando a regra anterior à Constituição, mesmo a Constituição falando que não era para aplicar essa regra. Em 5 de abril de 91, foi feita então a nova regra, que foi mais benéfica do que aquela antiga regra, porque ela, por critérios de correção monetária, ela fazia o valor do benefício ser maior. E também essa lei de 5 de abril determinou que todos os benefícios desse período deveriam ser recalculados, reajustados em favor de todos os aposentados. E isso, via de regra, foi feita. Isso, independentemente de ação na justiça ou de determinação da justiça, isso o INSS fez. Aqui um detalhe importante é o seguinte: nessa ocasião, o sistema do INSS não era totalmente informatizado ainda. Pode ter ocorrido, em alguns casos bem específicos, ocorreu desse reajuste, não ter sido feito. Então, até hoje é possível encontrar gente que se aposentou de 5 de outubro de 88 até dia 4 de abril de 91 e não teve esse reajuste feito pelo INSS. Mas na maioria dos casos o INSS fez sim. O que acontece? E aí é que gera a situação que ocasiona muito prejuízo para muitos aposentados. Na hora de fazer esse recálculo, ou seja, recalcular os benefícios concedidos nesse período, pelas novas regras, muitos benefícios atingiram o teto do INSS na época. E como naquela época a gente tinha uma inflação altíssima, diferente de hoje, então erros no reajuste, erros no reajuste anual do benefício acarretavam um enorme prejuízo para os aposentados. O que aconteceu foi o seguinte: todos os benefícios que na hora desse recálculo superaram, que a sua média superou o teto do INSS, ou seja, o teto de valor máximo a ser pago pelo INSS, tiveram os seus reajustes feitos de modo errado. E considerando que naquela ocasião a nossa inflação era altíssima, às vezes chegando a 20%, 30%, 40% ao mês, isso gerou enormes prejuízos para esses aposentados. E esses prejuízos eles se arrastam até hoje, porque se lá atrás os valores foram calculados errados, ano a ano os reajustes a serem aplicados sobre esses benefícios também foram sendo feitos sobre valores errados e até hoje essa pessoa recebe a menos. Então aí é possível, após uma análise do caso, uma análise do benefício, recalcular todos esses reajustes para a gente apurar hoje qual que é o valor correto de benefício. Há muitos casos que a pessoa, que se é aposentado, recebe até mesmo menos do que a metade do que deveria receber. Porém, tendo em vista que esses benefícios foram concedidos lá no início da década de 90, final da década de 80, infelizmente muitos desses aposentados hoje já faleceram, mas nem por isso fica inviável recorrer a esse direito. O que acontece? Muitos desses aposentados que faleceram, eles deixaram dependentes, notadamente deixaram viúvas ou viúvos que recebem até hoje a pensão por morte. E essa pensão por morte
ela foi calculada com base naquela aposentadoria que teve o seu reajuste equivocado. Dessa forma, é possível fazer uma revisão também dessas pensões por mortes que foram calculadas, que foram apuradas, que se originaram dessas aposentadorias com esse erro. E como você faz na prática para saber se você tem esse direito ou não? Então, em primeiro lugar, você precisa ter recebido o benefício a partir do dia 5 de outubro de 88 até o dia 4 de abril de 1991. Feito isso, é importante que você reúna a sua documentação e leve para um advogado especialista em direito previdenciário analisar esse documento, ver se houve uma limitação ao teto da época e se isso efetivamente te trouxe prejuízo ou não. Via de regra, e pela nossa experiência prática, todos aqueles que tiveram essa limitação ao teto tiveram prejuízos em maior ou menor grau, mas tiveram prejuízos. E aí você, diante dessa análise e diante da conclusão que teve esse prejuízo, você pode sim fazer um pedido de revisão do benefício, recuperar as diferenças e aumentar o seu benefício daqui para frente. Se você ficou com dúvidas, deixe aqui embaixo, deixe seus comentários aqui embaixo, curta nosso vídeo, assine nosso canal, marque o sininho. Um abraço e até mais.